Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de contabilidade de custos, voltado aí para o segundo ano, né, de ciências contábeis, tá certo? Dando sequência, então, à nossa aula prática, que iniciamos no dia de ontem, né, nós vamos novamente retomar alguns pontos da aula teórica e vamos, diante desta planilha que está sendo apresentada para vocês aí no Excel, fazer, exercitar alguns conceitos, cálculos e linkar isso com toda a parte teórica que nós vimos, tá certo? Nunca esqueçamos, pessoal, que a teoria leva ao aprendizado, certo? Com essa teoria nós vamos aprender a classificar, nós vamos aprender a fazer, usar as nomenclaturas que tem à nossa disposição dentro da ciência contábil. Temos que saber fazer algumas contas básicas relacionadas à matéria que nós estamos tratando, estudando, ou validando, ou analisando, ou mensurando, que é a nossa função dentro da contabilidade, né, mensurar o patrimônio, conhecer os grupos do balanço patrimonial, os ativos, as obrigações, as contas de resultado, o patrimônio líquido, né, porque todas essas, né, conceitos, né, faz parte da técnica contábil. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós temos conhecimento da parte teórica, mais nós conseguimos aprofundar na matéria, tomar decisões com mais rapidez, com mais velocidade, com mais eficiência, tá certo? Então, a teoria nos traz tudo isso. O que a prática conduz o profissional, né? Ela nos leva a exercitar toda essa teoria no dia a dia, a aplicar ela dentro do nosso trabalho, né? E fazer os testes, fazer as observações, fazer as análises, produzir relatórios, né? Ver os resultados que estão acontecendo a cada processo que tem um início, um desenvolvimento e um fim. Lembre-se sempre disso, né? Inicia-se, desenvolve-se e conclui, termina. Então, tudo isso precisamos exercitar e isso nós vamos adquirindo ao longo do nosso aprendizado, tá certo? Com isso também nós vamos, como vimos na aula anterior, dando um feedback rapidinho aí, né? Nós vamos aprender a fazer a leitura da atividade, a leitura do processo, a leitura daquele procedimento aos quais nós estamos inseridos e vamos trabalhar ele durante a nossa profissão, certo? Então, é um emaranhado de procedimentos, de processos, né? Um fluxograma de atividades das quais nós fazemos parte, onde se tem uma organização, onde se tem uma disciplina, na qual nós aplicamos o nosso conhecimento para desenvolver a atividade ao qual nós estamos inseridos, perfeito? Então, se estamos lá dentro de uma contabilidade, se estamos lá dentro de uma área de custo, fazendo lançamentos, fazendo registros, observando processos, observando, analisando o processo, produzindo relatórios, precisamos entender bem os dados. Nós falávamos que é preciso segregar esses dados para haver uma classificação correta daquilo que é um gasto da área de custo, daquilo que é um gasto da área administrativa, daquilo que é um gasto da área comercial ou da área financeira. Nós precisamos entender esse passo a passo das classificações. Então, desde a primeira nossa aula, primeiro tópico, agora nós estamos chegando no final do tópico 9, nós vimos a parte teórica, nós exercitamos várias vezes o nosso conhecimento para classificar, para calcular, para entender dentro daquela metodologia que eu combinei com vocês, vocês toparam e nós estamos trabalhando ela no nosso dia a dia, mesmo aqui no sistema remoto, que é o raciocínio, certo? Entender a lógica das situações. Isso é fundamental para a vida de vocês, para o sucesso profissional de vocês, tá certo? A matéria está aí, a técnica existe, o débito e crédito já está lá, né? Lembra que eu falei para vocês em uma da aula, nós não vamos inventar roda nenhuma, ela já foi inventada, tá certo? Que nós vamos fazer o quê? Aperfeiçoar. Entender cada vez mais
os dados que estão inseridos dentro do processo para a gente poder fazer comparações, fazer análises temporais de um número que aconteceu no mês anterior com o número que está acontecendo nesse mês, certo? De um dado que foi registrado num determinado período de pico da empresa, de alta produção, a um dado de outro período de alta produção que a empresa teve, ou de baixa produção. Então, nós conseguimos registrar esses dados, emitir relatórios para fazer comparações no nosso dia a dia, certo, pessoal? Então, é isso que nós vamos ver mais um pouquinho na aula de hoje, para a gente poder dar sequência no nosso aprendizado e fechar essa evolução que nós tivemos desde o tópico 1 até o tópico 9, conhecendo os gastos, classificando os gastos, entendendo a nomenclatura que está por detrás desses gastos, tá certo? O que envolve alguns cálculos, que envolve essa parte da qual nós já estudamos, tá certo? É importante sabermos usar as ferramentas que estão à nossa disposição. Quando nós pegamos aqui a nosso mapinha da mina, tá certo? Atualizadinho, e vamos analisando todo o percurso que nós já estamos fazendo, é importante entender os recursos que estão à nossa disposição, tanto físicos, como também os softwares, os hardwares, né, que estão à nossa disposição. Quando nós sentamos numa mesa, às vezes temos lá à disposição nossa uma calculadora, um computador, um programa, né, que nós chamamos de software, que pode ser mais avançado ou menos avançado. Então, essas são ferramentas que estão à nossa disposição. Aí você olha para a máquina de calcular, você sabe usar ela? Sabe usar, tirar dela o máximo que ela pode dar? Às vezes a gente tem tudo isso à disposição e não sabemos utilizar corretamente, né? Por questão de não conhecer uma fórmula, por questão de não conhecer um cálculo. Então, tudo isso está à nossa disposição. Nós temos que entender as ferramentas que estão à nossa disposição para nós realizarmos o nosso trabalho. Então, esse é um dos primeiros beabá. Quando a gente entra na empresa, nós aprendemos, olha, você está chegando aqui, você vai sentar aqui nessa mesa, aqui é teu local de trabalho, você tem isso, isso, isso à sua disposição, com terceiros. Então, essa é a tua parte, é o teu território. Agora você vai ter contato com o pessoal aqui interno, fulano, ciclano, beltrano, daí você apresenta a equipe com quem ele vai ter interno. Ó, esse pessoal vai pedir de você esses processos aqui, e você vai entregar esses processos aqui, aí vai ter uma meta, vai ter um... Então, por aí vai começando todo esse trabalho. Às vezes a gente, pô, esquece que chegou, está contratado, entrou, vai aclimatando, vai se conhecendo o seu espaço, conhecendo os recursos que você tem à disposição. Pô, eu vou ter que usar a calculadora, então eu tenho que saber utilizá-la. Eu vou ter que usar um notebook, beleza, então eu tenho que saber utilizar os recursos que tem o notebook. Eu tenho um sistema que recurso que ele me dá. Quais relatórios que eu vou ter que trabalhar dentro da minha atividade? Então, esse é o mundo moderno, da qual a gente tem que ter conhecimento. Olha, dentro da minha área eu tenho que ter alguns conhecimentos. Por exemplo, já entrando na nossa matéria aqui de cálculo que eu preparei para vocês. Nós vamos fazer aqui um cálculo relacionado com a mão de obra direta. Nós falamos um pouquinho na nossa aula teórica sobre mão de obra direta, tá certo? Demos alguns exemplos, e ficou de demonstrar isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, numérica. E é isso que eu vou fazer com vocês. Mas eu quero, sempre dentro desse raciocínio, trazer informações para vocês que nós precisamos conhecer. É muito fácil pegar algo pronto, que o sistema já nos dá, e verificar se isso está, né, correto ou não está correto. Assim, né, fica muito mais fácil para trabalhar se nós tivermos o conhecimento. Se nós não tivermos o conhecimento, se nós faltar essa parte conceitual para nós, o que vai rolar, pessoal? Nós vamos se embananar tudo, nós vamos perder tempo, nós vamos ter que correr atrás. Então, primeira coisa, quando se vai trabalhar dentro de uma área onde você precisa realizar cálculos voltados para a mão de obra, é preciso conhecer a legislação. Que legislação, professor, que pode estar voltada à nossa área de cálculo, que nós precisamos ter alguns conhecimentos? CLT.
Então, CLT é a consolidação das leis trabalhistas aqui no Brasil. Ela traz todo o compêndio de proventos, de direitos, de obrigações, e outras coisas mais, de sanções, de penalidades, que estão envolvidas dentro da área de recursos humanos, de departamento pessoal. Então, de repente, você tem que fazer um trabalho voltado dentro da área de DP, você precisa ter esse conhecimento. Você, como contador, como contadora, precisa de ter esse conhecimento para trabalhar com o pessoal que vai estar, às vezes, lá no DP ou no RH. Muitas vezes, dentro desse departamento, a gente encontra pessoas que não são formadas em contabilidade. Eles detêm o conhecimento, detêm a técnica, mas do RH, do DP, de fazer a parte, vamos dizer assim, trabalhista, mas muitas vezes não são formados em contabilidade, certo? Hoje as empresas estão remodelando isso, estão procurando trazer para essas áreas que envolvem, estão conectadas com a contabilidade, pessoas formadas em contabilidade. Aí um espaço para vocês também analisar e pensar. Outra matéria boa que eu quis trazer especificamente aqui para vocês, algumas situações. Professor, isso eu já vi e tal. Vamos reforçar. Vamos fazer o link com a contabilidade de custo e também com aquela conversa que nós sempre temos dentro de sala de aula, que é uma oportunidade para vocês no mercado de trabalho que remunera bem, certo? A área de RH hoje está sendo muito procurada, né? Muito procurada pelas empresas. Eu já falei para vocês aí que muitos serviços estão sendo terceirizados no nosso Brasil, mas não é pouco, não, é muito serviço. E a área de terceirização, o que mais precisa é de profissionais formados e ter conhecimento na área de RH, na área do departamento pessoal, tá certo? Então, a CLT é a consolidação das leis trabalhistas, tá certo? E ela vai nos dizer alguma coisa. Para a aula de hoje, eu trouxe o seguinte: quanto que é os dias do ano na CLT? 365 dias, tá certo? Não esqueça o calendário, vamos pensar CLT, perfeito? Quanto que é um mês em horas dentro da CLT, professor? 220 horas, tá certo? Então, essas são algumas bases que nós temos que ter, porque são fatores que vai nos ajudar a fazer cálculos dentro da nossa área para validar alguns dados, ou pelo menos para a gente fazer métricas, fazer aproximações e validar e conciliar informações que vão chegar para nós do RH e do DP, tá certo? Quanto que é as horas semanais dentro da CLT, professor? 44 horas semanais. Mas aqui tem algo que eu quero chamar a atenção para vocês, porque dentro dessas 44 horas de trabalho, uma semana, mas professor, uma semana tem 7 dias, por que o senhor está falando? Porque é o seguinte, você tem 7 dias na semana, mas um você tem que descansar, tá certo? Então, por isso que tem ali dentro da CLT o 44 dividido por 6 e não por 7, vai dar 7,33 horas diárias. Daí nós vamos fazer um exercício, vocês vão ver que vai bater. Tanto de um jeito como de outro, eu vou mostrar a continha para vocês logo abaixo. E depois temos um adicional, que por CLT o mínimo é de 50%, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com algumas bases que estão na CLT, mas que pode sofrer modificações se a empresa tiver vinculada a uma CCT. Peraí, professor, CLT é uma coisa, é a lei. E CCT? Vocês já sabem o que é CCT, mas eu vou dizer para vocês, Convenção Coletiva de Trabalho, tá certo? Então, tem empresas que têm sindicato, tem empresas que estão vinculadas, são sindicalizados os funcionários, então ele tem uma base, que é a CLT, que tem que ser respeitada, mas ele pode ter adicionais, melhorias feitas pela convenção coletiva, e nós temos que daí obedecer à convenção coletiva quando ocorre esta situação, tá certo? No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com essas bases aqui, beleza? Então, vamos lá. O que eu estou dizendo para vocês? Como calcular o salário fixo mensal de um supervisor que ganha R$ 3.200 por mês? Professor, tá fácil aí, né?
E ganha 3.200 por mês, está aí. Mas nós vamos fazer algumas divisões para entender. Se ele ganhasse esse salário por dia, quanto que seria? Se ele ganhasse esse salário por hora, quanto que seria? Tá certo? Então, aquele conceito que eu venho falando com vocês, feijão com arroz, ABCD, escrevam sempre para a gente poder construir um raciocínio e resolver um problema, nós precisamos escrever os dados. Então, ó, o ano tem 365 dias. O mês tem 30 dias. Ah, mas tem mês que tem 31, professor. Tem mês que tem 29, 28. Cara, na CLT ele vai dizer o seguinte, o mês tem 30 dias. E é essa a nossa métrica que nós vamos utilizar. Certo? Tem um dia, 7,33,33 é uma dízima periódica. Ela vai se estendendo. Vamos usar 4 casas depois da vírgula. Beleza? E mês em horas, 220 horas. Com os fatores aqui na mão, aí fica fácil nós trabalharmos o próximo passo. É fácil a gente compreender a evolução do nosso cálculo. Calcular o valor do dia, pede o cálculo 1. Para dia, nós temos o que, pessoal? Pode responder aí. Os 30 dias? Fator 30. Então, é isso mesmo, ó, parece simples. Mas aí eu pergunto a vocês, né? Relembrando a aula de trabalhista lá que vocês fizeram, tá certo? Pessoal, tem que estar afiadinho, tem que conhecer, tem que estar na cabeça. Opa, se eu for calcular uma diária de uma pessoa, é o salário dividido por 30. Quanto que é o salário do supervisor? R$ 3.200. Se eu quero saber o valor do dia, o que eu tenho que fazer? Pegar 3.200 e dividir por 30. Quanto que eu vou ter? 106,67. Pegaram a calculadora de vocês aí? Faça a conta, vê se bate. Né? Então, esse é o valor de uma diária. Opa! Então, para que pode servir isso? Olha só, dentro da contabilidade de custo, pode ser que esse salário fixo eu tenha que ratear, professor. Se eu tiver que ratear, eu vou achar uma métrica. Se o cara trabalhou 15 dias numa área de produção e trabalhou 15 dias na área de administrativa, então eu já tenho uma métrica legal aqui, professor. Eu pego o salário dele, divido por 30, multiplico por 15, eu tenho a parte da área da produção. E o salário menos o que está na produção tem que ser a outra parte para o administrativo. Pô, professor, agora ficou legal, agora eu já entendi como é que calcula a diária. Professor, o cara trabalhou 29 dias e meio na área de produção e só meio-dia na área administrativa. Então, olha, poxa, calcular aqui por dia talvez fique mais complexo, então divide o salário dele por hora, né? Multiplica pela quantidade de dias, é uma métrica. Então, essa métrica, pessoal, tem que estar na cabeça de vocês. A todo momento, nós estamos fazendo conta. Eu estou lá no departamento, muitas vezes eu sou chamado a ter esses vamos dizer assim, a ter esses embates, essas discussões, é que a gente às vezes fala discussão, dá a impressão que está gerando briga, um está batendo um pouco com o outro, não, são discussões saudáveis dentro dos departamentos, né, dentro das áreas, e aí eu tenho que saber fazer essas continhas rapidamente. Cara, o Edilson, tá aqui, o pessoal está descarregando a mercadoria, e papai, eu tenho que fazer a planilha aqui, como é que é mesmo a situação? Eu estou lendo o procedimento aqui, mas me explica melhor, né? Aí você tem que automaticamente, ó, você vai fazer assim, assim, assado, você tem que calcular isso, isso. O cara que está na diária, quem que é os diaristas? Quem que é os horistas? Quem que é os mensalistas? O mensalista é o fulano que está comandando o pessoal lá. Aquele pessoal que está ali, eu contratei no sindicato lá, é um pessoal da diária. Mas eu acho que ainda eu vou precisar de um pessoal que trabalhe 2, 3 horas a mais aí, para poder, então nós vamos ter que calcular horas, porque esse pessoal aí vai precisar de reforço, se eles não terminar até 5 horas, que eu preciso embarcar a mercadoria, eu vou contratar mais alguns horistas aí para fazer mais umas 2 horas de trabalho, 1 hora de trabalho, porque eu preciso concluir a minha carga até tal hora para o cara sair daqui, para pegar mais uma outra parte da carga, não sei aonde, para levar para o porto, tá entendendo? Então, quando ocorre isso no dia a dia, você tem que estar lá,
com a informação na cabeça. Você tem que conhecer a regra que está aqui na CLT. Você tem que saber se a CCT também está funcionando dentro da sua empresa ou não. Você tem que saber calcular, tem que saber o salário do cara. Para isso nós temos relatório, para isso nós temos apontamentos para fazer isso. E aí nós vamos fazer as continhas. E vamos trabalhar essa métrica junto com o gestor lá da área, com o responsável. Ele vai discutir comigo algumas situações, eu vou fazer algumas contas com ele, e nós vamos realizar um trabalho de acordo com que nós possamos entender o que está indo para a área comercial, o que está indo para a área administrativa, o que está indo para a financeira, o que está indo para a área de produção, enfim, qualquer que seja a discussão, nós precisamos ter o conhecimento à nossa disposição. Então, tá certo? Então, para calcular uma diária, é isso mesmo, 3.200 dividido por 30, igual ao valor do dia. Para calcular, segundo cálculo, calcular o valor da hora. Professor, o senhor disse para nós que para calcular o valor da hora, a métrica é 220. Então, base de cálculo, salário. Fator, 220. Valor da hora, vamos ver se bate aqui, 3.200 dividido por 220. Quanto deu? R$14,55. O valor da hora. Perfeito? Até aqui, pessoal. Tranquilo? Tranquilo, professor. Mais alguém aí dá um alô para mim? Estão compreendendo? Yep. Sim, tá legal. Maurício, Fábio. Quem mais deu um alô aí? Vitor. Mohan. Elvin. Tudo certo, professor. Beleza? Tá batendo com o que vocês também já viram, né? Com certeza. Agora vamos lá. Cálculo 3. Bom, agora nós vamos tirar a prova real aqui, pessoal. Professor, o senhor disse para nós que o valor do dia é 106,67. Fábio gosta de fazer essas contas, ele é matemático. Aí, Fábio, olha, essa aqui já dá para você fechar o tema. Agora eu quero saber se bate eu multiplicando o valor da hora por 7,33. Então, pode multiplicar aí, Tem que bater, O valor da hora que nós calculamos no cálculo de 220 vezes o 7,3 que eu falei para vocês, que é o valor da hora dias, 106,67. Professor, então a matemática é perfeita, é uma ciência exata, é isso aí. O que nós precisamos dominar, pessoal? Base de cálculo, fator de multiplicação, multiplicando, dividendo e tudo mais, aquela composição que a gente aprende lá na 7ª série, na 8ª série, tem que vir para a nossa cabeça. Nossa, custos tem cálculo para caramba, tributário tem cálculo para caramba, financeiro tem cálculo para caramba, a contabilidade é recheada de cálculo, e nós precisamos fazer essas métricas diretamente. Pessoal, pensa comigo, como é que nós vamos chegar a refletir ou fazer comparações se nós não soubermos calcular? Fazer comparações de material teórico é área de direito. Entender legislação, discutir certos pontos, Talvez também da área de administração, mas a área de administração também faz cálculo pra caramba, economista faz cálculo pra caramba, tá entendendo? Então, dentro das ciências sociais, o próprio direito também tem que fazer cálculo, mas aí ele recorre a quem? Às vezes ao perito, auxiliar de perito, lembra? Contabilidade está aí, na perícia, está na auditoria, está na consultoria, está na área trabalhista, está na área de direito, está na área de custos, está em todas as áreas que envolve, patrimônio dentro da empresa. Então, isso aqui parece simples. Para mim está fácil. Mas para muitos de vocês, principalmente se tiver alguém que não está assistindo a aula e depois não assistir a aula, pode ser que eu peça para fazer um cálculo desse aqui lá na prova, e aí vou dar os resultados lá, vocês vão ver que vai ter muita gente que mesmo com tudo isso aqui à disposição, a gente trazendo uma linguagem bem objetiva, direta, fácil, vai ter gente que vai se bananar. Por isso que eu falo, parece fácil, mas a gente tem que tornar fácil. Então, esse é o raciocínio que eu gostaria muito que vocês aprendessem comigo. E ficasse, eu como professor para vocês, essa fórmula. Essa é uma fórmula de evolução. Essa é uma fórmula do profissional
do hoje, não é do profissional do futuro nem de ontem, é do hoje, do agora, do cara que está antenado com os números. Nós precisamos transformar os dados nossos em números, nós precisamos transformar isso em percentuais, nós precisamos fazer essas contas para fazer cruzamento de informação, para planejar o futuro, para planejar quanto queremos de crescimento para a empresa, quanto queremos de retorno sobre o capital. Vocês vão exercitar isso aqui mais para frente, quando nós formos fazer a margem de contribuição, quando nós formos fazer alguns cálculos, né, de valor unitário, lá nos métodos de custeio. Então, é básico, mas eu quero reforçar com vocês, porque é muito importante isso aqui, ó. Conheçam a CLT, façam os dados, é o beabá. O problema está pedindo isso aqui, então, para mim entender, opa, já tem a base de cálculo, professor, é os 3.200. Agora eu já sei como é que transforma em dia. Agora eu já sei como é que transforma em horas. E eu já sei como é que transforma a hora em dia. Vocês já aprenderam 3 coisas básicas que vão para a vida de vocês, para o resto da vida. E é importante o contador ter esse tipo de conhecimento. Cálculo 3. Então, fechou aqui a questão, bateu. Ó, o valor da hora, se você multiplicar pela métrica que a CLT lá nos dá, 7,33, está aqui, ó. Ah, professor, mas eu trabalho de segunda a sexta, das 8 às 18, com 2 horas de almoço, me dá 8 horas por dia, e daí no sábado eu compenso. Ah, gente, tem várias métricas dentro das empresas. Eu estou trabalhando um padrão para vocês terem o conhecimento. Como que vai ser o acordo lá dentro da empresa, eu não sei, mas no mínimo vocês vão ter que trabalhar 44 horas semanais, né? Se tiver outro tipo de contratação, o contrato vai dizer para você, você não vai fazer 44 horas, você vai fazer 40, você vai fazer 30. Aí vai ser um outro tipo de contratação, que às vezes não seja um salário fixo mensal. Às vezes é por hora, às vezes é por dia, às vezes é por tarefa. Tem diversas formas de contratação, tá certo? Nós não vamos entrar na área trabalhista. Quero reforçar com vocês esses cálculos aqui. Cálculo 4. Mas, de novo, professor, percentual, legal, é isso aí mesmo. Se desse salário fixo, 70% é produção, como que eu calculo? Esse aqui vocês já estão, né, que nem eu, careca de saber e de fazer, tá certo? 3.200 vezes 70 dividido por 100. Vai dar esse valor aqui, tá certo? Agora, se vocês têm a calculadora aí, na mão, ou no celular tem calculadora, ninguém vai falar, professor, não tem calculadora. No celular, você vai ali, tem a calculadora do celular, faz continha básica, é uma continha de percentual. 3.200 vezes 70%, vai dar esse valor aí também, tá certo? E 30% é salário fixo, é despesa. Então, calcule, ó. Aí, se você fosse classificar, novamente reforçando com vocês, né? Se vocês fossem classificar produção, salário fixo, utilizei o método de rateio. Que tipo de gasto é esse? Direto ou indireto? Custo direto ou indireto? Indireto. Né? Indireto. Por quê? Porque eu usei um método de rateio. Porque ele não tem a ver com a demanda. Eu vou pagar 3.200 para o cara, quer a demanda aumente, quer a demanda diminua. Eu tenho que continuar pagando 3.200 para ele. O que eu vou fazer dentro da empresa? Fazer com que ele trabalhe o suficiente para ele se pagar os 3.200. Ou seja, melhor dizendo, que eu vou produzir essa riqueza para pagar aquilo que eu combinei com ele. Se ele trabalhar menos, ele vai ganhar do mesmo jeito. Quem vai perder? A empresa, o empreendedor. Se ele trabalhar mais, aí eu vou ter que analisar se eu estou sobrecarregando ele ou não, porque não adianta. Há um tempo curto, talvez o funcionário não sente, o colaborador não sente, mas se eu explorar demais ele, num tempo futuro ele vai começar a me dar problemas de saúde, ele vai começar a diminuir o fator de produção dele. Não adianta, pessoal. Hoje a empresa tem que ter raciocínio, tem que ter lógica. Nós temos que saber olhar isso dentro da empresa. Se a gente exigir demais de alguém hoje, amanhã essa pessoa vai dar menos. Aí nós vamos falar que ela caiu de produção, e às vezes nós erramos. Então nós temos que ter todo um conceito voltado para a nossa área. Lembra do tripé? Teórico, prático, mas também humano. Porque às vezes nós podemos
abrir mão de um bom funcionário, de um ótimo funcionário, achando que ele está cansado, ele está sobrecarregado. Aí vamos no mercado buscar um muito pior, né? Então temos que tomar cuidado. Ou ele vai nos gerar uma série de encargos, depois nós vai buscar, não consegue encontrar. Ninguém é insubstituível, mas existe diferença de um para o outro. A forma não é a mesma para todos, tá certo, pessoal? Então, são essas análises que vêm no decorrer do nosso trabalho, da nossa atividade, tá certo? Então, aqui, mais uma vez, eu coloquei o 70, o 30, para voltar e ficar trazendo para vocês. Olha, despesa. Despesa vai dentro da DRE, dentro do CMV ou não? Pode responder. Do CMV, não. Não, perfeito. Onde ficar na dúvida, vou já responder. É isso aí. Não vai, despesa vai para outro grupo, professor. Então, olhe para a DRE que eu encaminhei para vocês, lá está explicando direitinho. Vamos passar adiante, ó. Agora eu estou dizendo aqui, agora vamos calcular uma hora extra aqui. Calcule 10 horas extras tomando como base o custo fixo e classifique os gastos variáveis. Professor, peraí. A coisa deu uma mudadinha, agora deu. O custo fixo é 3.200. Agora entrou um variável, porque eu vou usar o mesmo cara para fazer um trabalho extra. Por que ele vai fazer um extra? Porque entrou demanda. E quando entra demanda, entra variação. Tá certo, pessoal? Entrou variação, o 3.200 é um gasto fixo, dos quais 2.240 vai para custo indireto de fabricação e 960 vai para despesa. Agora ele está fazendo 10 horas extras, voltado todinho para a produção. Eu não vou usar esse método de rateio. Por quê? Porque essas 10 horas não é mais um custo fixo e também não é mais um custo indireto. Ele é um custo direto de produção, aquelas 10 horinhas somente. Eu estou usando o mesmo cara, mas eu estou usando um outro tipo, de atividade para ele. Então, essas 10 horas é outro cálculo, né? É outra fórmula, é outro processo. E eu tenho que fazer o apontamento na minha planilha. Então, quando eu estou lá com a planilha, eu vou dizer, ó, o supervisor tal trabalhou assim, assim, assado, foi assim, assim, assado, mas depois ele teve uma demanda devido a um pedido especial, alguma coisa, e ele vai trabalhar mais 10 horas. Só que isso aqui é tudo na área de produção. Isso aqui não é uma coisa eventual, é de acordo com a demanda. É outra classificação. Então, eu tenho uma planilhinha dos custos indiretos e eu vou ter outra relatório aqui dos custos diretos para 10 horas. O que eu tenho que fazer? Mais uma vez, construir o meu raciocínio. Nada do trabalho precisa ser correndo, viu, pessoal? Quem corre demais também esquece de raciocinar, esquece de fazer, depois tem que fazer dobrada, aí vai gastar 2 vezes o tempo, tá certo? Então, olha que legal, ó. Gastei 10 horas, o salário continua 3.200, gastei 10 horas, e agora o professor está falando para mim que é 50% que a CLT paga de adicional noturno. Voltei lá na base de novo, ó. E agora eu estou aqui, os meus 50% aqui, ó. Beleza. Então, agora vamos ao cálculo, perfeito? Eu já tenho as bases. 10 horas extras. Eu vou fazer 2 tipos de cálculo para vocês. Tem gente que gosta de fazer o cálculo direto, ó, não mistura com o custo agora, hein? E tem gente que gosta de fazer o cálculo por partes. Então, eu vou ensinar ele direto e vou ensinar ele por partes para vocês. Eu gosto de fazer isso porque, cara, contador é por aí. Você vai aprendendo e vai desenvolvendo uma técnica da qual você tenha confiança, da qual você tenha domínio, e da qual você possa tomar uma decisão mais rápida, porque quanto mais rápido você toma a decisão com eficiência, com domínio, com segurança, você vai partir para outra decisão. Você vai partir para outra atividade, aquela você já fez, aquela você já resolveu, está perfeita, tá certo? Então tem essas coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, esses macetes, eu vou passar isso aqui para vocês. Então, ó, esse aqui seria o cálculo direto. O que é o cálculo direto, professor? Eu tenho 3.200. Para mim achar o valor de 1 hora, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 220, não é isso? E eu já posso multiplicar ela por 1,5. Não é o capital mais 50%? Olha que legal, vamos ver se bate essa conta do professor aí, ó. Igual, 3.200. Acho que não vai dar para mim fazer direto aqui.
Eu teria que aplicar uma formulazinha, eu vou me complicar aqui. Deixa eu ver, 3.200. Vai lá, Fábio. 3.200. Vamos ver se dá aqui. Divide por 220. Divide por 220 vezes 1,5. Vamos ver se vai dar. Deu certinho. Ó. Então, ó, se você fizer o cálculo direto aí na tua calculadora, pode pegar teu celular, ver se bate, ó. 3.200. É o salário fixo, é a base. Valor para achar a hora. Professor, nós dividimos por 220. Aí 220, você vai ter o valor de uma hora. Ela multiplicada por ela mais 5, 50%, é 1,5. Vai dar 21,82. Esse é o cálculo direto. Quando eu ensinei isso ano passado, o pessoal gostou pra caramba. Acho que um só sabia fazer assim. A maioria não sabia. Falou, professor do céu, que moleza. Se você quiser fazer 10%, 1,10. Se você quiser fazer 5%, 1,05. 1,20, 1,30, 1,40, 1,50 e assim vai. Olha que interessante, né? Bom, essa é uma situação, é da cabeça de cada um, mas agora vamos fazer ela por partes, né? Como é que é por partes? 10 horas, 50%, tá aqui as bases. 3.200 dividido por 220 vai dar 14,55, olha lá. Perfeito, pessoal? Olha lá, 14,55. Esse é o valor da hora. Né? Vamos ver, tá batendo, olha lá. Agora, eu vou calcular os 50%. 50% é sobre 3.200? Não, pessoal, não complica. Você já tem o valor da hora, não tem? Você não vai pegar o salário, multiplicar por 50%, depois dividir por 220. Aliás, tem gente que faz dessas maneiras, acha a conta do mesmo jeito. Só que vocês estão vendo os processos, como é que é, dentro do conceito de cada um? O que dá mais trabalho? O que dá menos trabalho? O que dá mais segurança? O que dá menos segurança? O que dá mais domínio? O que você tem mais domínio? O que você não tem? Às vezes nós temos um profissional excelente, com eficiência grande, mas lento para tomar de decisão, lento para execução do trabalho. É a forma de raciocinar, é a forma de simplificar. Então, eu estou dando essa dica para vocês, que isso ocorre no dia a dia do nosso trabalho. Então, essa aqui é uma fórmula mais lenta, ó. Certo? E essa aqui é uma fórmula mais direta, mais rápida. Quem domina matemática e quiser trabalhar nessa área e conhecer e fazer conta rápida, é por aqui, ó. Quem também quer trabalhar essa área e não domina tão bem, vai ter que estar com os aparelhinhos do lado aqui, ó. As calculadoras, celular, para ajudar. Né? Bate ali, vai rapidinho também e ajuda. Então, todo mundo se ajeita. O importante é sabermos fazer a conta, tá certo? 3.200 dividido por 220 igual 14,55. Então, agora o que vocês vão acrescentar o 14,55? 50%, aquela continha que nós já fizemos na aula anterior, na aula retrasada, na aula atrasada, que é o quê? Esse valor vezes 50 dividido... Né? Caramba, esqueci de pegar lá o valor. Igual este vezes este dividido por 100. Tá certo? Olha lá. 7,25. Bateu, tá aqui. Perfeito? Pessoal, este é o raciocínio lógico. Aí você soma os dois. O que deu? 21,82. Professor, fazendo dessa forma deu 21,82. Perfeito. Fazendo dessa forma direta, também deu 21,82. E agora, se eu tivesse que classificar, aqui eu classifiquei como CIF, porque é um custo fixo, né? Não muda, e eu usei um método de rateio. Aqui eu não usei método de rateio. Aqui todo esse custo é da área de produção. Por que eu estou fazendo extra? Porque variou. A base é o salário do cara. Então, este é um custo direto. E ele é variável com a demanda. Pode ser que amanhã eu não precise mais dessas 10 horas, não vou ter mais esse custo. Mas os 10 da hora do dia de hoje que eu usei, ele vai ser agregado ao produto diretamente. Tá certo? Então, se eu fizer lá R$ 1.000 de produto, eu vou agregar a esse mil itens do produto, eu vou agregar esses 21,82 vezes, né, 10, porque aqui eu achei o valor de uma hora, perfeito, pessoal? É isso mesmo? O professor está certo ou está errado? Tá certo. Agora, o que eu tenho que fazer agora?
Multiplicar por 10. Por 10. Aí. Fechamos a conta e fechamos as explicações do dia de hoje. Esses R$ 218,20 do supervisor, se eu tivesse produzido, né, nesse dia, 1.000 itens, eu teria que dividir por 1.000, tá certo? Olha que interessante. Se eu tivesse isso aqui em 1.000 itens, eu divido por 1.000 e eu tenho o valor unitário que eu agregaria de mão de obra direta, né, em cada produto, R$ 2,18. Fechou para vocês? Tá bom? Tá ótimo. Perfeito, pessoal. Então eu vou seguir aqui com a nossa aulinha.